Salve galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo e hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal pra galera que curte games, que curte ficção científica e sobretudo que curte linguagem, tá? Hoje eu vou falar sobre línguas artificiais, línguas criadas e a relação disso com as línguas naturais. É muito interessante esse assunto, é uma curiosidade bem bacana, vale a pena você assistir ao vídeo até o fim. Enquanto o Carlão roda a vinheta, aproveita para você clicar aí e fazer a inscrição no canal, beleza? Roda a vinheta, Carlão! De onde surgiu essa história de eu escrever algo, gravar algo sobre línguas artificiais? Há alguns dias aqui no canal, um dos seguidores postou uma frase que me deixou com a pulga atrás da orelha. A frase foi: toda língua é inventada. As pessoas inventam a língua para que possam se comunicar. Então não faz sentido você pensar numa língua ou numa gramática. Certo? Então vamos lá. Não é assim. Tá? A primeira coisa que você precisa saber, meu amigo, que existem dois tipos de língua. E eu estou falando de língua, não de linguagem. Também são coisas diferentes, tá? Quando nós pensamos sobre língua, nós podemos falar da língua natural, beleza? Língua natural e a outra chamada de língua artificial. Tá? Qual é a diferença entre elas? A língua natural é aquela que não é criada, é aquela que surge, tá? Ela surge e ela surge naturalmente, espontaneamente, vamos pensar assim. Mas Pablo, como assim surge naturalmente? Imagine o seguinte, você tem lá um grupo de indivíduos, um grupo de humanos, e esse grupo de humanos ainda não desenvolveu uma linguagem articulada, uma língua, não se comunicam por uma língua, eles se comunicam por gestos, dessa forma. Não há uma articulação clara ainda. Conforme eles vão refinando o seu modus vivendi, sua forma de vida, a comunicação vai se refinando também. Conforme o homem vai experienciando as coisas, ele vai criando formas para organizar a sua mente. Muita gente acha que o principal propósito de uma língua é comunicar-se. Na verdade, não é. O principal propósito de uma língua é organizar o raciocínio, para depois disso comunicar-se. Então é primeiro você organizar o mundo dentro da cabeça do indivíduo. Pablo, não sabia disso. Eu mesmo tendo feito curso de letras sempre achei que o propósito da língua fosse a comunicação. Não é. Isso é resultado dos estudos de biolinguística evolutiva. Eu sempre recomendo o livro do Chomsky e do Berwick, que fala Por que apenas nós, que fala sobre esse assunto. Uma língua natural surge naturalmente. Ela possui princípios de evolução, princípios ou regras, né, de evolução. Isso significa que ninguém pega uma língua natural, abre o código-fonte, muda do jeito que quer e continua. Isso depende de muito tempo, depende de muito estudo, depende de muita observação. Pablo, mas e a gramática? Perceba, a gramática é um fenômeno das línguas naturais. Todas as línguas naturais possuem uma gramática, certo? Porque é resultado da observação da manifestação da língua dentro de uma sociedade. E a gramática expressa, depois de muito estudo, a norma, ou seja, o que é eleito como uma forma padrão de determinada língua, certo? Outra coisa importante, a língua natural ajuda a traduzir elementos culturais de determinada sociedade. Mas eu poderia falar para você basicamente sobre isso. Surge naturalmente e ela possui princípios de evolução. Já a língua artificial não surge naturalmente, ela é criada. E ela é criada geralmente por uma pessoa
ou por um grupo de pessoas, tá? O mais comum é que ela seja criada por uma pessoa. No momento em que a língua artificial é criada, ela é criada sempre com um propósito, que é o propósito do criador. Ou seja, essa língua quer representar isso, essa língua foi criada para ser empregada nisso aqui, por exemplo, numa programação, certo? E aqui nós temos esse caso. Uma língua artificial já tem uma diferença em relação a esse princípio de evolução. Você pode mexer no seu código-fonte, você pode mexer na fonte da língua e alterá-la. Por quê? Como ela é de livre criação, ela é de livre alteração. Ela não depende de uma anuência dos falantes. É diferente de uma língua natural. Então, só para responder aquela primeira pergunta do nosso brother, toda língua, pergunta, né? Foi uma afirmação, toda língua humana é inventada? Não é. Não é, tá? Agora, o que eu fiz? Eu selecionei aqui para vocês várias línguas artificiais, porque as naturais você já conhece, já ouviu falar, português, inglês, russo, espanhol, italiano, finlandês, etc. Eu vou trazer línguas artificiais para você saber quais são e vou comentar sobre algumas das mais famosas, tá? Então vamos lá, línguas artificiais. Nós temos aqui exemplos de línguas artificiais. Cara, é muita coisa e eu vou falar aqui para você, ó. Você tem o Esperanto, certo? Que é uma língua artificial. O segundo que aparece aqui é Ido ou Ido, nesse caso, Intereslavo, Interlíngua, Kotava, Língua Franca Nova, Toquipona, Volapük, que são as mais faladas, certo? Já as menos faladas, Europanto, que seria Idiom Neutral, Interlingue, Ithku, Loiban, Neo, Novial, Românico Moderno, Slóvio, línguas que são controladas, né? O inglês básico, o latino sine flexione, e aí línguas artistas na ficção. Essa é a parte mais legal. Nós temos o Dothraki, Valeriano, Quênia, Sindarin, língua superior, língua antiga, Renling, Klingon, Nadsat, Novilíngua, Navi e Atlante. Aqui são alguns exemplos. Mas o que eu vou explicar para vocês agora, uma espécie de curiosidade, né? Vou trazer algumas línguas que são da ficção mais interessantes aqui, ó. O Klingon. O Klingon é um idioma curioso que é do Jornada nas Estrelas, é do Star Trek. Eu trouxe aqui o alfabeto Klingon para vocês e o mais curioso é que esse idioma surgiu praticamente no improviso, tá? Por quê? O ator que interpretava o Scotty inventou umas palavras e aí depois o Mark Okrand se baseou nessa fala para desenvolver a língua. E daí isso foi aparecendo em outras séries e filmes, certo? Curiosidade, a gramática, o alfabeto e a fonética não se assemelham a línguas reais, certo? Mas tem muita gente que estuda o Klingon de forma séria. Existe até um estudo, um instituto, que é o Klingon Institute, para estudar a língua Klingon. Aqui em cima do Spock, você tem ali alguns exemplos, né, dos caracteres do Klingon. Essa seria a primeira língua que eu ia mostrar para vocês. Segunda língua bem popular, Quenya, Sindarin, né, do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Quem desenvolveu? O J.R.R. Tolkien. Basicamente ele se inspirou um pouco na fonética do finlandês. O Tolkien era um linguista e aí o sistema dele é um sistema bem mais completo, porque ele desenvolveu as línguas. Há quem diga que ele desenvolveu umas 9 línguas e que ele desenvolveu tudo isso com gramática própria, o que é uma coisa fabulosa, tá? Quando você assiste ao Senhor dos Anéis e vê um pouco do élfico escrito ali, você tem exemplos desses idiomas. O Navi do Avatar, né, do James Cameron, que representa ali vamos pensar assim como se fossem os alienígenas, né, do Avatar. Basicamente, o James Cameron passou essa tarefa para o Paul Frommer, que é professor da University of Southern California, e para que ele criasse um idioma que fosse fácil de falar, mas que não lembrasse línguas reais. E aqui você tem alguns exemplos dessa língua.
Dothraki, né, do Game of Thrones, lá do Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, né? E ele pediu, né, a HBO pediu para o David J. Peterson, que é um inventor de línguas, para desenvolver o idioma e torná-lo crível, isso quer dizer, verossimilhante, para que se pareça de fato com uma língua. Essas aqui foram línguas criadas mesmo, tipo do zero. O cara foi criando a partir do vocabulário, um alfabeto, todo esse sistema. É diferente da Novilíngua, de 1984. No caso do livro do George Orwell, você tinha o governo autoritário que recriou palavras e eliminou algumas palavras. Porque a ideia era que se você não soubesse como se referir a determinado sentimento ou pensamento, isso não existiria, tá? Existe uma crítica em relação a essa ideia, que é o seguinte: uma língua, o natural de uma língua é que novas palavras se incorporem ao vocabulário e não que a língua se enxugue, nesse caso. É mais comum você ter mais verbetes surgindo do que a eliminação. Mas para a ficção, isso fazia todo sentido, certo? Esse é um outro exemplo de língua artificial, tá? Lembrando que uma língua artificial como essa, em que você elimina algumas palavras, ela tá, se alguém tentasse criar, ela estaria fadada ao fracasso. Por quê? Porque quanto mais você diz para uma pessoa não usar determinada palavra, ou tenta proibir o uso de um vocábulo, mais as pessoas acabam utilizando. Língua número 6, o Simlish, que é do The Sims. Quem já jogou, aqui você tem alguns exemplos de caracteres, né? A ideia aqui é o seguinte: o Will Wright, né, e o Mark Gimbel, um especialista em idiomas, experimentaram algumas línguas reais, mas optaram por criar falas meio que sem sentido. Mas é lógico, existem algumas regras para que esse idioma seja minimamente coerente. Para quem já jogou The Sims, sabe como é que funciona isso, né? Aqueles sons que eles produzem. Língua 7. Aclo, dos mitos de Cthulhu. Se você é fã do Lovecraft e desses contos de terror, basicamente terror com ficção, já ouviu falar de Cthulhu. Aliás, tem uma música do Metallica famosíssima, The Call of Cthulhu, que está lá no álbum deles. Aliás, é a abertura do SM, sonzeira. E basicamente essa língua foi criada para representar aqui a linguagem desse deus maléfico que é o Cthulhu, que é tipo um Kraken gigantão do mal aí, certo? A ideia é que esse idioma apareceu pela primeira vez no conto Povo Branco, que é de Arthur Machen. E o Lovecraft era fã do Machen, então ele usou essa língua para dar vida ao idioma, né, que seria o Aclo. Ó, essa aqui para fã de Harry Potter, Ofidioglossia, né? Essa é a língua oficial dos descendentes de Salazar Sonserina, né? O fundador da casa mais polêmica da escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Aqui você tem aquele, né, que não podemos mencionar, dando um sorrisinho, porque ele é fluente nessa língua, que seria a língua das cobras, né? Tanto que você ouve o cara falar, tem todas as letras ali, você pode tentar montar o seu nome depois, e até uns dicionários para você tentar traduzir algumas coisas em ofidioglossia, tá? E por fim, uma língua que seria artificial, tem mais a ver com o modo de falar, é o Nadsat, do Laranja Mecânica, né? Então o cineasta aqui trouxe uma mistura, né, do Cockney e do russo para, na verdade, criar um vocabulário novo e colocar nos personagens do filme Laranja Mecânica. Perceba, aqui você teve línguas da ficção, né? Mas existem línguas artificiais que já foram empregadas como grandes promessas. Por exemplo, o Esperanto. O Esperanto, certa vez, bem, quando eu era mais jovem, né, eu lembro disso, o Esperanto já foi considerado tipo a língua revolucionária, que substitui todas as línguas, e babá, e no fim das contas, praticamente desapareceu. A febre do Esperanto acabou e hoje não se fala mais no Esperanto como promessa de língua universal, tá? Então, o que acontece?
as línguas naturais, elas existem e a menos que desapareça o povo que fala essa língua, elas perduram, elas continuam porque são elementos do patrimônio de uma nação. Beleza? Se você curtiu, deixa o seu like, deixa a sua pergunta aí que pode se transformar em assunto para o nosso próximo vídeo. Quer assistir ao meu curso de língua portuguesa grátis na faixa, o mini curso? Tem o link aqui embaixo, é só clicar e se cadastrar. Também tem o link do grupo do Telegram, do WhatsApp, são várias formas de você entrar em contato. Deixa um like, a sua pergunta e também deixa aí a sua inscrição no canal. Até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros!